Boa noite, pessoal. Muito prazer, eu me chamo Igor e eu sou missionário aqui na Escola Missionária da Serra do Cipó há quase 3 anos. Eu gostaria de trazer aqui para vocês um testemunho sobre oração, sobre o poder da oração, o poder que existe na oração para a libertação dos nossos maus padrões de comportamento, dos nossos maus sentimentos e dos nossos maus pensamentos. E uma coisa interessante, no último ano Deus me deu a oportunidade de estudar mais a fundo sobre o que a Bíblia fala sobre a mente, né? Sobre as emoções, sobre os pensamentos. E eu tive o privilégio de conhecer uma mensagem transformadora, que é a mensagem da cruz, de uma forma que a gente não está acostumado a ver. E a pergunta é: como encontrar libertação para os traumas, para as feridas, para os maus padrões de comportamento, maus padrões de pensamento, de sentimento que nós muitas vezes adotamos em nossa vida? Como que isso é possível? E em oração, em estudo, eu tive a oportunidade de ter um contato especial e olhar sobre uma perspectiva diferente sobre a parábola do semeador. Quem é o semeador na parábola de Mateus 13? É Cristo. O que é a semente que ele lança? É a verdade. E o que é o solo? É o coração. Então, Cristo, ele semeia a sua verdade no nosso coração. E lá em Mateus 13, no verso 24, ele fala que aquele que ouviu a verdade, a palavra, recebeu no coração, creu, essa verdade, ela deu frutos a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, guardem esse princípio. Da mesma forma que Cristo semeia suas verdades e essas verdades dão bons frutos, Satanás ele também semeia, também envia pensamentos, sementes para o nosso coração, para a nossa mente. E isso está escrito lá em Mateus 13 também, que os trabalhadores estavam ali, eles viram o joio no campo e eles perguntaram: Senhor, não semeaste a boa semente? Quem, pois, semeou esse joio? Ele fala: um inimigo fez isso. Satanás, ele tem também o poder de fazer sugestões em nossas mentes. E a base de todo o comportamento negativo, a base de todo pensamento negativo, sentimento negativo, né? As falsas crenças, a falsa identidade que às vezes nós assumimos: eu não tenho valor, eu não presto, eu sou ineficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou uma pessoa agradável. São problemas de identidade. Quando a gente tem esse tipo de pensamento que nos leva a ter maus comportamentos, a nossa conclusão deve ser, em todos os casos, a gente pode generalizar, que a raiz de todo mau comportamento, todo mau sentimento, a raiz de todo esse processo são as mentiras de Satanás. Então, quando a gente vai, só para contextualizar, quando a gente vai lá no Jardim do Éden, Eva, o problema dela foi ter comido o fruto ou foi ter crido na mentira de Satanás? O que levou ela a ter um mau comportamento e desobedecer a Deus foi crer na mentira de Satanás. Então, da mesma forma, hoje, a base de todo o nosso mau comportamento está as mentiras de Satanás. E aí eu orei a Deus, falei assim: Senhor, eu tenho um problema e eu quero que o Senhor me mostre esse problema. E eu, em oração: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E o Senhor me mostrou que um dos grandes problemas, um grande problema meu, um mau comportamento, era a desconfiança excessiva das pessoas. E eu falei: Senhor, como que eu posso ser liberto disso? Onde foram semeadas essas mentiras de Satanás? Porque não adianta a gente só agora, eu simplesmente, o meu problema é a desconfiança. Eu confio em você, confio em todo mundo, e sair abraçando todo mundo e abrindo o coração. Não é assim. A nossa mente, ela é algo que é muito mais complexo. Eu falei: Senhor, quero resolver isso da raiz, Pai. Me dá sabedoria. E pelo Teu Espírito, sonda-me, conhece, me mostra, Senhor, e me guia pelo caminho eterno. E ali, nesse processo em oração, falei: Senhor,
onde foram plantadas essas mentiras de Satanás. Quais são as mentiras por trás desse mau comportamento? Porque a gente sabe que Jesus ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu estou escravizado com o mau comportamento, é porque o que está à base? São as mentiras de Satanás. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se eu estou escravizado, eu vou colocar outros exemplos. Talvez você que esteja ouvindo está passando por um problema no ciclo da comida, ou viciado em série, viciado em algum tipo de coisa. Você adotou um mau padrão de comportamento, críticas, enfim, isolamento ou depreciação. A gente tem que falar com Deus. O Senhor, sonda-me e conhece-me, prova-me, mostra, Senhor, onde Satanás plantou essas mentiras, porque eu estou escravizado nesses comportamentos. E aí eu em oração falei: Senhor, me mostra. E aí Deus me fez me lembrar da minha infância, onde os meus familiares, ali no meu ciclo familiar tinham pessoas extremamente desconfiadas. E elas falavam: não se pode confiar nas pessoas, não se pode se doar, você tem que estar sempre com o pé atrás, você tem que sempre desconfiar. E aí ali Satanás ele se aproveita desses momentos para semear a mentira, e aí a criança que não tem muito discernimento, ela crê. E ali eu comecei a crer nisso, né? Pela nossa história de vida, Satanás ele planta as mentiras. E eu falei: Senhor, então o que está me escravizando é essa mentira, né? De que as pessoas são más e eu não posso confiar nas pessoas, não posso me abrir, não posso me relacionar abertamente, não posso amar, porque sempre vai ter uma coisa negativa que vai me atingir, então eu tenho que me fechar. Sempre eu vou ter que esperar que alguém tenha uma má intenção com algo que está fazendo, a pessoa está me olhando. Não, ela está me olhando porque está me julgando, está me olhando porque ela acha que eu sou inferior. Então, pergunte a Deus: Senhor, quais são as mentiras que estão à base desses processos de escravidão? E ali eu clamei, e um dos princípios que são fundamentais para a gente alcançar essa libertação desses pensamentos, comportamentos negativos, é o que está escrito em Hebreus 4,15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o que quer dizer aqui? A Bíblia ela nos diz que Cristo ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Mas a diferença é que ele não creu nas mentiras de Satanás. Porque ele disse: vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. E o desejado de todas as nações fala assim que não havia nada em Cristo que correspondesse às mentiras de Satanás. E lá no capítulo 12 e 13, que fala sobre a tentação e a vitória. Então, peraí, Cristo também passou pelas minhas experiências negativas e Satanás também tentou ele a crer nas mentiras dele. Assim como ele me tentou nos meus momentos difíceis, eu recebi as mentiras, eu cria nas mentiras e agora eu estou com esses comportamentos indesejados. Então, Senhor, como que eu posso ser liberto da pornografia? Como que eu posso ser liberto do vício na comida, do vício nas séries, dos vícios de forma geral, dos meus maus comportamentos, da minha ansiedade excessiva, da minha tristeza profunda? Como que eu posso ser liberto? É eu entender. E aí são 2 pontos. Eu tenho que entender que a base de todo o processo de escravidão estão as mentiras de Satanás. E o segundo passo é eu entender que Cristo, ele viveu a minha história, sofreu as minhas dores e também foi tentado a crer naquelas mentiras. Só que o que aconteceu na vida de Cristo? Ele não creu. E aí então eu falei: Senhor, onde que Cristo foi tentado, Pai, a ter desconfiança excessiva, a viver nessa vida de evitação, de estar sempre atribuindo coisas negativas às pessoas? Onde ele foi tentado? E aí lá em Mateus 26, 25, no livro de Mateus, de uma forma geral, nos evangelhos, mostram a Judas. Cristo esteve ali com Judas ao seu lado, ele sabia que Judas ia trair, mas ele não mudou. Ele não agiu com desconfiança, ele não creu nas sugestões mentirosas de Satanás.
Então, é nesse processo que a gente pode encontrar a libertação. E eu clamei a Deus, falei, Senhor, me liberta. E ali em oração, eu pedi, Senhor, eu te peço que me ajude a olhar Cristo e quando eu estiver em uma situação onde eu for tentado a desconfiar e atribuir coisas negativas às pessoas, me ajude a lembrar de Cristo. Quando ele estava ali com Judas, sendo tentado a fechar o coração, a resistir, a desconfiar, a se isolar, a se afastar, a atribuir ações negativas, intenções negativas, me ajuda, Senhor, a ver, não me ver nas circunstâncias, mas ver a Cristo sofrendo no meu lugar e não recebendo as mentiras de Satanás. Porque Cristo disse, no mundo você vai sofrer, no mundo você vai ser tentado, nas circunstâncias da vida, nos momentos difíceis, problemas familiares, problemas no relacionamento, nesses momentos você vai ser tentado, você vai ter aflições, Satanás vai sugerir mentiras para te levar a comportamentos e te escravizar. Mas calma, meu filho, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, através desse processo, Deus tem libertado a minha mente, libertado o meu coração de processos que escravizavam a minha vida. E eu dizia, não, eu não tenho esses problemas. Mas nós podemos ter a certeza que todos nós temos um coração ferido, todos nós temos um coração quebrantado, todos nós estamos escravizados, porque Jesus fala, eu vim para lhe proclamar libertação. O pecado, ele escraviza, e a base desse processo está as mentiras de Satanás. Então que nós possamos nos agarrar a Cristo e entender que ele recebeu a vitória, foi tentado a crer nas mentiras, mas não creu para me dar essa libertação. Então que nós possamos buscar e que isso se torne uma realidade todos os dias. Eu tenho outros e outros testemunhos para contar de como Cristo tem libertado a minha mente, mas esse aqui eu deixo um princípio, que vocês possam se servir e que Deus abençoe cada um de vocês.